Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. Finalmente, galera, o vídeo mais importante do mês, aquele onde eu faço os meus aportes na carteira do canal. Eu fiz os meus aportes esse mês, vou mostrar aqui pra vocês. Só que esse vídeo é um vídeo especial dentro dos vídeos especiais, porque além de mostrar os meus aportes, eu vou mostrar tudo o que aconteceu na semana, esse recorde que o Bovespa tá quase se aproximando, o valor máximo e mínimo que a minha carteira de cripto chegou nos últimos meses. Então tem tanta coisa nesse vídeo que ele tá mais completo que almoço de domingo em casa de vó. Quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, você tem feito os seus aportes todos os meses ou você faz aleatoriamente, de vez em quando você faz? É só isso que eu tô te perguntando. Me diga nos comentários. Você faz todos os meses ou você faz de forma aleatória? Eu quero saber para entender o que vocês estão fazendo. Então me diga aqui nos comentários, sem enrolação. Então, bora primeiro falar sobre o fechamento da semana, antes de mostrar a carteira do canal, os meus aportes. Bitcoin alto, acho que foi o grande destaque. Destaque também para o Ibovespa, que teve um bom comportamento na semana. Subiu um pouquinho ao longo da semana. Na sexta-feira também subiu. Petrobras subindo, bancos subindo. Só alegria essa semana. E o Ibovespa se aproximou dos 135 mil pontos, quase ali nos 137, que foi o recorde recente. Então, dentro dos problemas que a gente sempre tem, a carteira não tá boa, tem outras coisas que não estão boas, políticos estão roubando os veinhos, tudo isso eu vou falar aqui. Mas dentro desses problemas, isso aqui é um negócio que a gente não pode reclamar. O Ibovespa estaria aos pouquinhos subindo. Vocês lembram quantos anos nós ficamos nos 100 mil pontos? E subia e voltava. Eu fiz camisa, boné, caneca. Cara, e a gente não sai ali dos 100 mil pontos. Agora, quase 140 mil. Quiçá 150 mil se de repente o Lula desistir ou ele ficar muito para trás. Bom, a gente vai ver a popularidade, vocês vão entender onde eu quero chegar. Então o Ibovespa subiu, não dá para reclamar. Dólar caiu, que também é ótimo, principalmente para mim. Então o dólar caiu, ele que estava se aproximando dos 5,80, 5,90, foi para 5,70, agora fechou em 5,68. É um patamar ainda elevado, pode cair mais, mas está num ponto bacana. E eu tô querendo comprar carro, aliás, um eu já comprei, falta outro carro, e preciso fazer um câmbio grande para comprar uma casa. Então, no meu caso, 5 seria o ideal, mas 5 não vai chegar. Agora, 5,60, 5,70, 5,80 com a pedaladinha que o banco vai me dar, é muito melhor do que os 6,30 que já chegou. Então, nesse momento, eu tô comemorando essa queda do dólar. Um carro já foi. Falta mais um carro e uma casa para eu comprar. Já no mercado de criptomoedas, precisamos falar um pouquinho. Tem muita coisa acontecendo. A B3 começou a negociar na sexta-feira o primeiro ETF de XRP do mundo. Olha que bacana. Então, o Brasil inovando em algumas áreas. Mais de 70 ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos estão aguardando uma decisão da SEC. Então, tem muita coisa para sair. Os bancos estão acelerando esse movimento digital para ter mais competitividade. Porque o que os bancos estão vendo? Que vocês aí querem investir nas corretoras, em ETFs e estão tirando o dinheiro do banco para isso. Então, aqueles bancos que fechavam as nossas contas em 2017, 2018 por mandar dinheiro para a corretora de cripto, agora estão falando: invista aqui no meu app. Então, primeiro se eu te pegar investindo nessa merda, eu vou fechar a tua conta. E agora? Porra, invista comigo! Por isso que eu digo, cara, esse lance é complicado de banco e tal, né? Primeiro é proibido, depois é melhor que você faça comigo, assim caminha a humanidade. Bom, e a MicroStrategy lá continua comprando bilhões e bilhões em Bitcoin. Esse cara segue fazendo um negócio que pode dar problema no futuro. O Bitcoin encostou em 95 mil dólares, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá nesse patamar, que é um ótimo patamar. A gente tava com medo que ele caísse para 70 mil dólares. Inclusive, no ápice aí das últimas semanas, ele conseguiu passar o Google em valor de mercado, depois deu uma queda, mas ainda tá entre os 10 maiores ativos financeiros. Ouro, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, prata e Bitcoin. Tá entre a lista dos 10 maiores ativos do mundo em valor. Não dá para você ignorar. Todo mundo tem um amigo ou outro que ainda, não, isso é golpe, isso é pirâmide. Tomara que seja uma pirâmide no comecinho, né? É golpe, é pirâmide, não vai dar em nada, tal. E o negócio crescendo, crescendo, crescendo. Quem botou dinheiro lá atrás tem muita grana hoje. Eu entrei tarde, 2017. Quem entrou antes conseguiu multiplicar muito o valor. Aliás, produção, vamos colocar depois na tela aqui alguns valores também. Então,
cuidado, porque você fica enrolando, achando que tá tarde, e a gente pode daqui a pouco chegar à conclusão que não estava tarde. Os investidores que apostaram na queda do Bitcoin acabaram perdendo dinheiro, perderam muito dinheiro, tinha gente apostando que ele ia cair, até porque eu já falei várias vezes, o Bitcoin morreu mais de 400 vezes nos últimos anos. Tem sites que vocês podem pesquisar isso, tem até especialistas como o Warren Buffett, tem o Nouriel Roubini, especialistas que não gostam do Bitcoin, que eu gosto desses especialistas e respeito e escuto. Não é porque o cara é bom e não gosta de Bitcoin que eu vou passar a odiar ele. Eu preciso escutar. E se ele tiver certo? Por que eu consigo ter uma visão geral do mercado? Porque eu não fico, não, esse cara gosta de fundo imobiliário, esse cara não gosta de fundo imobiliário, esse cara não gosta de ação, esse cara não gosta de ação, não vou escutar esse, não vou escutar aquele. Aí você fica numa bolhazinha. Aí tem a bolha do fundo imobiliário, tem a bolha só de cripto, agora tem os malucos da bolha só de ETF, e isso fica... Você não escuta os outros. Você tá aqui na bolha de ETF, você não quer escutar sobre fundo imobiliário. De repente tem uma outra coisa boa aqui, você não quer. Você tá na bolha de cripto, você não quer escutar ETF. Você acha que não tem nada bom aqui, e tem. Então, vocês têm que escutar o que está acontecendo. Mesmo os caras que não gostam de cripto, eu sigo e continuo escutando, porque eles podem me falar uma coisa que eles podem estar certos. Podem estar certos. E sobre aquela história que eu falei do quanto a turma teria de Bitcoin, olha esse exemplo que é interessante. Caso você tivesse investido R$100 há 11 anos, quanto você teria hoje? R$100. Bom, em 2014 você teria os R$100, depois 130, 270, 2017, olha a grande porrada aqui, foi em 2017. Depois 2018, 1.800, 2019, 3.300, 2020, 10.800, 32, 9.000, olha a queda em 2022, hein? 9.000, 2023, 19 e 2024, R$62.000. Então, em 2014 você tinha R$100 para investir para ter hoje 62 mil? Tinha, né? Mas o que você está fazendo com R$100? Esse é o grande lance. Mas a gente não sabe se tá ou não tarde. Vamos imaginar em 2050. Será que quanto vai estar o Bitcoin? Eu já acho o seguinte, 2050, 2040, ou essa merda vai estar zero, acabou, ou vai estar, sei lá, $1 milhão, $2 milhões. Do jeito que é e do jeito que o mundo tá, eu acho que vai ser uma coisa ou outra. São questões muito lados opostos, o mundo tá com muitos desafios, sempre tem uma guerra em determinado período de tempo, parece que a gente está entrando nesse período, então você acha que perdeu a oportunidade e de repente não perdeu. Então é importante que a gente entenda que no médio a longo prazo não foi só o Bitcoin, o ouro também ganhou muito valor, o S&P também ganhou muito valor, mas realmente o Bitcoin ganhou um valor a mais, inclusive, só para lembrar, muita gente me pergunta, Shalom, acabou a parceria com a Coinbase? Não acabou. Eu às vezes esqueço de falar aqui. Então, quem quiser abrir uma conta para investir em cripto, porque percebeu que não tá tarde, clica no meu link aqui embaixo ou no QR Code, coloquem aí QR Code, encham essa tela de QR Code, você pode abrir a sua conta com o meu link e na sua primeira compra de Bitcoin, R$10, R$20, seja lá quanto você vai comprar de Bitcoin, você vai ganhar R$20 em Bitcoin. Então, junto com a Coinbase, eu tô te dando na tua primeira compra, quando você fizer a tua primeira compra de Bitcoin, R$20 em Bitcoin. Quer dizer, se você não começar a investir nem quando a gente te dá dinheiro, meu amigo, aí, depois não vai reclamar comigo, que eu tô fazendo a minha parte. Então eu vou deixar um link, vou deixar uma porrada de QR Code aqui na tela. Se você quiser abrir a sua conta, na sua primeira compra, nós vamos lhe dar R$20 em Bitcoin. Já pensou daqui a 10 anos esse R$20 vira não sei quantos mil? Eu vou falar todo dia isso para vocês. Você podia ter uma grana muito boa. Dando sequência aqui, altcoins também tiveram uma semana positiva, apesar de vocês terem que tomar cuidado, porque altcoin, eu gosto mais do Bitcoin, vocês sabem disso. Em relação ao ouro, bateu um novo recorde, $3.500, porrada muito grande, mais de 40% no último ano de alta o ouro, com toda a incerteza. Petróleo também subiu e de novo se aproximando dos $70. Vocês lembram quando ele chegou em 60? Eu falei, petróleo caindo abaixo de $60, eu fico com medo. Por quê? Porque a Rússia tem interesse que ele suba, o Irã tem interesse, a Arábia Saudita tem interesse, e às vezes os caras criam uma guerra, um conflito, invadem outros países, e aí rapidinho o petróleo sobe. Então toda vez que o petróleo cai, eu começo a ficar com medo, mas dessa vez ele subiu porque
talvez a situação das tarifas comece a ser resolvida. Então o petróleo deu essa alta. Destaques da semana, antes de falar sobre a minha carteira, tanto de cripto quanto da bolsa. A Argentina com ótimas notícias, a atividade econômica teve uma alta de 5,7% em fevereiro, o peso se fortaleceu, então a Argentina está no caminho certo, tanto que os Estados Unidos já sinalizaram uma disposição em dar uma linha de crédito. O secretário do Tesouro elogiou o trabalho da Argentina, a diretora do FMI também está elogiando, dizendo que eles estão no rumo certo. Quer dizer, a Argentina, com todos os desafios do Milei, com todos os problemas dele, aliás, aquele rolo lá de cripto, critiquei ele aqui, não passei pano, com todos os problemas, a Argentina vem melhorando a sua economia, tirando milhões de pessoas da pobreza. O fato negativo dessa semana da Argentina, ou triste, mas que não é culpa de ninguém, é que o Papa infelizmente morreu, mas morreu numa idade avançada, viveu muito bem, fez coisas boas, fez coisas onde ele foi criticado, mas teve uma vida muito longa. Eu sempre penso hoje em dia, quando alguém vai embora assim, porra, a pessoa conseguiu viver muito, 70, 80, 90 anos, então ela teve uma vida, né? Acho que é importante, isso é muito triste quando a gente vê alguém com 40, 50, 60 anos indo embora. Tá aí o Papa, ele morreu, 88 anos, acho que poderia até uns 95, mas ele ficou muito doente. O Milei até enalteceu o Papa, eles que tinham muitas brigas. E um ponto interessante em relação ao Papa e economia, que é a minha área, então eu tenho que falar com vocês. As casas de apostas estão tendo muito movimento na história da escolha do novo Papa. Então as apostas para quem vai ser o novo Papa dispararam. Tem alguns aqui com 29%, 21%, 13%. Eu não aposto nessas coisas, acho meio mórbido isso, mas eu tenho que mostrar aqui para vocês. Se a minha área é economia, isso tá acontecendo, eu tenho que mostrar. Não é, Charlão é insensível, tá não, caralho. Eu tô mostrando aqui o que aconteceu. Então o Papa morreu, infelizmente, e as pessoas estão apostando em um novo Papa. Não sei quanto movimenta de dinheiro. Quando escolherem o Papa tal, eu dou uma pesquisada para ver quem ganhou, quem não ganhou, mas só para trazer a título de curiosidade aqui para vocês. Eu não tô apostando, não aposto nisso. Já apostei uma outra graninha do Vasco e aí parei rapidamente de apostar. Não preciso explicar o porquê, né? Não daria muito certo. Eu não estaria aqui comprando nada se eu tivesse continuado apostando no Vasco da Gama. Em relação à Europa, as notícias não são das melhores. Setor privado francês contraiu, ele está contraindo, a Europa está em dificuldades, a gente sabe disso. O índice de confiança do consumidor está caindo na zona do euro. O FMI tem uma previsão menor por causa das incertezas também tarifárias. O chefe do Banco Central Europeu descartou uma recessão, mas está preocupado com as tensões comerciais. Agora, existe a possibilidade de nós termos, vocês estão vendo aí, uma tarifa zero, um acordo entre União Europeia e Estados Unidos, segundo o ministro alemão. Caso isso ocorra, seria uma baita vitória do Trump. Lá vem o Charlão passando pano pro Trump. Olha o rodo do Trump passando. Não, senhor. Acho que a forma como ele está fazendo é muito complicada. Tem que explicar melhor. Agora, caso ele consiga uma redução das tarifas, porra, em termos mundiais, aí é um negócio muito bom. Então vamos ficar de olho. Segundo o ministro alemão, pode ter um acordo de tarifas com a União Europeia. Com a China, acho muito difícil. E por falar em China, as notícias também não são muito boas. O Partido Comunista está tentando acelerar a economia, mas eles já estão fazendo isso aqui, uns 5 anos, tentando acelerar a economia. Teve uma isenção para alguns produtos dos Estados Unidos. Então, tanto a China quanto os Estados Unidos brigam na frente, mas nos bastidores estão conseguindo conversar. Inclusive, o Trump disse que está indo muito bem as conversas com a China, mas a China negou. Não estamos negociando com os Estados Unidos. Então, fica um negócio complicado. O Trump falou, olha, as negociações com a China estão indo muito bem. E você aí, China, o que você está achando das negociações? Que negociações? Não estamos negociando. Então é difícil, cara. É difícil saber o que está acontecendo. A economia chinesa também é muito importante. As empresas não querem abandonar a China. A Nissan está investindo na China para produzir carros elétricos. Até porque a China tem a BYD, que dobrou o lucro e tem crescido muito, inclusive botando carros no Brasil. Muita gente tem o BYD. Aliás, se você tiver um carro tipo esse, BYD e tal, coloca aqui nos comentários para eu saber. Teve um carro que recentemente chegou no Brasil, não vi pessoalmente ainda, só vi nas matérias. Na tela é o GWM Tank 300. O primeiro lote esgotou, chegaram 500 unidades no Brasil. Olhando as fotos, eu achei bonito.
Eu já tive uma Defender aqui, quero pegar um Jeepinho também. Eu gosto desse estilo de carro, me parece bonito. Mas estamos falando de um carro de 300 mil. Eu acho caro pra cacete. Nem sei se ele é elétrico, é híbrido ou se é só a gasolina, mas eu achei um carro bonito. Agora, não me sinto confortável ainda de comprar um carro chinês. Ainda, paciência, ainda. Não me sinto confortável. Quem tem um BYD, você tem um BYD? Coloca nos comentários, tenho e gosto. Pô, que eu vou ficar mais confortável. Porque aqui as pessoas vão falar a verdade. Não é uma propaganda, não é um jabá. Você não tá ganhando carro pra me falar. Entendeu? Se alguma marca quiser me mandar um carro para eu dirigir e puder falar à vontade, a minha opinião, pode mandar. Já falei isso. Ninguém manda. Então, paciência. Mas eu achei esse carro muito bonito, tá? Eu gostei muito desse carro. A Tesla tem tido dificuldade para combater isso tudo. Aliás, ela teve uma queda de 39% no lucro no primeiro trimestre. Tem toda essa briga do Elon Musk com o mercado, mas ela continua vendendo muito bem. Mas as vendas caíram. Tanto que aqui nos Estados Unidos, eu já mostrei para vocês que tem um novo Cybertruck mais barato, na faixa de $60 mil, antes era $80 mil, e o próprio Elon Musk deve se afastar da Casa Branca nos próximos meses, é o que estão falando. Então o Elon Musk já sentiu, não tá legal, tá prejudicando as vendas, muita gente com raiva, passando a chave nos carros da Tesla aqui. Pode ser que ele volte mais para Tesla. Tem os carros autônomos para sair. Essa notícia de que ele deve se afastar da Casa Branca, da queda das vendas, mas que eles têm novos projetos, fez com que as ações subissem. Então é muito louco o mercado, né? O lucro caiu 39%, mas essa semana as ações subiram quase 25%. No ano estão caindo 25% ainda, porque elas tinham caído muito. Então o mercado tem essa dinâmica. Às vezes o resultado é ruim, as ações sobem. O resultado é bom, as ações descem. Com o tempo vocês passam a entender melhor o mercado. Então Elon Musk deve sair da Casa Branca. Inclusive eu quero vir para os Estados Unidos para a gente falar um pouquinho aqui, já que eu disse Casa Branca. A Califórnia superou o Japão, se tornou a 4ª maior economia do mundo. Cadê a turma do papo? É o fim da hegemonia americana, os Estados Unidos estão afundando e tudo mais. Bom, a Califórnia se tornou aí a 4ª maior economia do mundo. A Califórnia tem uma porrada de problema. A cultura woke, na minha opinião, está destruindo a Califórnia. Mas eles continuam muito grandes. Eu quis trazer isso para vocês. A confiança do consumidor aqui também não tá legal, tá caindo, assim como na Europa, em outros países. Mas, na minha opinião, tem muito a ver isso com a questão tarifária. Tem uma expectativa de inflação também, de uma alta da inflação. Se as tarifas baterem muito forte, os produtos vão subir. Tem gente falando aqui que o iPhone de 1.500 pode ir para 2.300. Olha o impacto da inflação gigantesca. E a economia, ela meio que parou. Semana passada eu mostrei para vocês aqui que o mercado imobiliário estava em queda. Tem até umas vendas novas saindo, mas casas antigas no mercado deu uma parada. Então eu avisei para vocês, vendas de moradias usadas caíram mais do que o esperado em março. Mas as vendas de moradias novas subiram. Tanto que eu monitoro aqui 27 casas que eu já visitei e penso em comprar uma delas, quero comprar, e nada estava acontecendo. Essa semana, 4 casas ficaram pendentes. Então vamos lá, eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 2 meses, visitando casas, já vi mais de 30 casas. Salvei 27. Cara, nas últimas 3, 4 semanas, nada estava acontecendo, não tinha um negócio. Essa semana, 4 negócios. Porque quando a casa entra em pendente, é porque alguém fez uma oferta. Se tudo der certo, semana que vem teremos 5 casas pendentes, porque eu também fiz uma oferta. Nada estava acontecendo. Melhorou um pouco a história das tarifas, as pessoas querem voltar a comprar. Então vocês entendem o quanto essa questão das tarifas pode estar prejudicando a economia? Por quê? Pelo que eu digo para vocês. É melhor uma má notícia do que incerteza. Então, como ficou todo mundo na incerteza, vai ter tarifa ou não vai? Vão tarifar a China ou não vai? Vai proibir a entrada disso ou não vai? Incerteza, ninguém compra nada. Você vai comprar uma casa, 1,5 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de dólares? Não vai comprar. Você fica esperando. Agora não, 4 negócios saindo. Então, pode ser que a economia comece a andar e aí a bolsa vai andar também. A economia anda, quem está ligado na economia, que nem você está acompanhando o canal, vê primeiro, depois os resultados saem. Mas enquanto a gente está vendo, as ações já sobem. O contrário também pode acontecer. Quando a economia começa a cair, quem está mapeando vê primeiro, já sai fora. Depois, quando sai no jornal, meu amigo, ó, é a história da dança das cadeiras. Não tem cadeira para todo mundo quando para a música. Então você tem que sentar antes na cadeira, senão você senta em outra coisa. É assim que a banda toca, entendeu? Os estrangeiros venderam muitas ações também por causa da incerteza, mas a semana foi muito positiva. Eu acho que a gente deu uma acalmada, sabe? Tava nervoso. Todo vídeo era susto, susto, susto. Porra, agora cripto subiu, Ibovespa subiu,
dólar caiu, deu aquela acalmada. Pô, Shalom, acalmou e não sei o que fazer. Já avisei pra vocês, entra na minha comunidade que eu te ensino a investir em praticamente todos os ativos lá. Tem uma galera ganhando muita grana, que já entrou na comunidade. Olha só, o Júlio tá colocando o pezinho aos poucos, aí investimento no exterior, já tá recebendo dividendos. A Neide foi pra Las Vegas com a família, olha lá, ficou no Trump International Hotel, voando de graça. E por último, para mostrar que o William também viajou com milhas de graça. Esse mandou até foto do avião lá na comunidade. Então, além de te ensinar a investir, eu te ensino a viajar de graça. Não quero que todo mundo entre na minha comunidade pelo seguinte, porque se todo mundo voar de graça, as empresas vão acabar com isso. Então, eu quero que muita gente entre na minha comunidade, mas não todo mundo. Porque para eu voar de graça, tem que ter algum mané pagando para voar. Então, continue aí fora, mas uma galera entre na comunidade. Mas se todo mundo entrar, vai acabar essa história de viajar de graça, porque precisa alguém para pagar a viagem. E ainda sobre Estados Unidos, tem todo o impacto das tarifas, a gente ainda tá falando isso o tempo inteiro, não dá para esquecer. Prejudicou também muito a popularidade do Trump. Isso tá mudando a dinâmica global, tá reorganizando o tabuleiro, precisa ser algo rápido para acontecer. A Apple tá mandando boa parte da produção para a Índia, eles estão acelerando um processo que já estava acontecendo. Então, fechando aqui os Estados Unidos para falar do Brasil e dos aportes da minha carteira, a grande questão é, melhorou a história das tarifas, tanto que o mercado andou, mas nós ainda continuamos sem informações, com tudo muito incerto. E finalmente, falando sobre Brasil e sobre a minha carteira, começamos com a prévia da inflação, desacelerou, também é uma boa notícia. Mesmo assim, tomate, café e leite estão caros, então o tomate está muito caro. O preço do tomate disparou 32% em abril, é um negócio que pesa no bolso do brasileiro. E para quem não sabe, eu sou sommelier. Sommelier é o especialista em vinho. Não sei se você já sabia disso, quem me acompanha sabe. Até na comunidade eu tenho lá um módulo que eu tenho uma porrada de aula para quem quer aprender sobre vinhos a título de curiosidade. Eu sou sommelier. E pratos à base de tomate, para que você não faça uma cagada, pedem um vinho tinto muito bom, que eu gosto, tá na tela aí, que é o Chianti. Então, para quem vai fazer aí quer fazer um brilhareco com a patroa, uma massa com molho de tomate, uma carne com molho de tomate, pode comprar o vinho Chianti, que você não vai fazer feio. O canal aqui também é sobre cultura. Então, meu irmão, vai meter um tomatinho, uma massa, quer fazer um brilhareco? Pode comprar um vinho Chianti sem problema nenhum. Ah, Charlão, mas eu gosto do Malbec, a gente não compra também, cara. Tô te falando melhor. O melhor é um Chianti. Você vai fazer bonito demais. Se for o Chianti clássico, irmão, tu vai ficar bem na foto pra cacete, vai conseguir o que você quer. Então, tomate, vinho, Chianti ou outro vinho tinto, jamais um vinho branco. Saia do meu canal se você tá comendo pratos à base de tomate com vinho branco. Eu não quero você por aqui, e nem se você tá tomando vinho doce. Vinho doce não é vinho, tá? Seguindo, a confiança do consumidor subiu, também é uma boa notícia. Olha quanta boa notícia a gente tá tendo aqui, né? Mas a próxima não é tão boa. O desmatamento na Amazônia subiu 17% entre agosto e março. Olha aqui que pancada. Incêndios fazem degradação aumentar em 329%. E eu pergunto, cadê os artistas para defenderem as girafas e os koalas da Amazônia? Cadê? As girafas da Amazônia estão morrendo. Cadê os artistas e cantores para proteger os koalas da Amazônia? Hã? Vocês querem o quê? Que o koala entre em extinção no Brasil? Vocês querem que as pessoas passem a visitar a Amazônia e não tenha mais girafa? É isso que vocês querem? Cadê os artistas que reclamavam tanto, né? Agora ninguém mais fala nada. Mesmo não falando, a popularidade do Lula continua caindo. Então a desaprovação dele está subindo muito, isso me preocupa. Eu já falei com vocês que me preocupa porque ele vai ficar gastando muito dinheiro e aí o Brasil pode acabar quebrando em algum momento e aumentando as nossas dificuldades. As empresas já têm dificuldades. Tem empresas, na minha opinião, que poderiam estar bombando muito. Eu sei que é um país difícil. O custo de crédito é caro, a inflação é alta, é muito problema trabalhista, mas setores que nem o varejo chegaram a dominar o mercado brasileiro, eles poderiam ter crescido. Então, quando eu olho empresas como a Temu, a Amazon bombando no varejo brasileiro, vou até colocar a lista aqui das maiores, ó, Mercado Livre, Shopee, Temu, Amazon, eu fico pensando, cadê a Magalu, cadê a Casas Bahia? Por que essas empresas não se reinventaram? Por que elas não se reinventaram? Hoje poderiam estar gigantescas no digital. Mas não conseguem. Essa porra de entrega de 7 dias úteis, que dá 30 dias corridos às vezes, aí não dá, meu irmão. Então é triste ver isso. Eu gostaria que as empresas brasileiras estivessem dando pau nas empresas de fora. Os bancos brasileiros conseguem dar pau nos bancos de fora. Para quem não sabe, na década de 90, vários bancos de fora do Brasil foram pro Brasil. Vamos mudar o mercado, vamos revolucionar tudo e tal.
tomaram um pau, meu irmão, saíram do Brasil. E os grandes bancos são brasileiros. São brasileiros. Itaú, Bradesco, Safra, Banco do Brasil, Caixa. Cadê os bancos de fora como os primeiros? Igual são as empresas de varejo. Não conseguiram, mas o varejo deu uma bobeira muito grande. E para fechar o Brasil, é muito triste trazer a notícia, mas eu preciso falar. O INSS foi alvo de fraude, coisa nova, né? Antes não devia ser, mas tudo bem. Foi alvo de fraude, muito grande dessa vez, a gente já tinha fraude antes, mas agora, olha o que aconteceu, cara. Uma fraude que começou lá na época da Dilma aqui, ó, segundo o infográfico do Poder 360. Ela foi andando, passou pelo Temer, passou pelo Biruliro, mas aqui em 2023 é que o negócio explodiu, primeiro com 1 bilhão e 300 e depois com quase 3 bilhões de reais. Uma fraude, dinheiro dos velhinhos sumindo, Eu acho que roubar é péssimo. Roubar do velhinho é foda, porque aí ele não consegue comprar o remédio para pressão, para colesterol, um Tadala eventualmente, quem sabe, acho que deve ter, um outro tomando Tadala. Eu tomo muito Tadala pro cabelo, para crescer o cabelo. Tem gente que toma para outras coisas. E aí, falta o dinheiro para isso. Vocês entenderam? Tem que prender todo mundo. É uma esculhambação essa história toda. Até para encerrar o Brasil, que eu falei que ia encerrar antes, tem a prisão do Collor também. Eu esqueci disso. Pegaram o Collor é da minha época. Na minha época, do sentido, eu peguei o plano Collor, depois ele teve o impeachment, toda aquela história, e agora mandaram prender ele. Tem gente falando em cortina de fumaça. Eu acho absurdo vocês pensarem isso, que pode ser uma cortina de fumaça para melhorar a imagem de algum lugar ou outro, ou para querer prender um presidente agora justificando que já prendeu outro. Eu acho um absurdo vocês pensarem isso. Um processo lá da puta que pariu de não sei quando, de um ex-presidente, tem uma porrada de gente com processo também e pegam justamente esse cara, mas eu acho que não tem nada a ver. Vocês falarem em cortina de fumaça, vocês têm que parar com essas teorias da conspiração. Vocês precisam parar com isso daí. E, finalmente, no final de tudo, vamos falar da carteira do aposentado, que é o que importa, porque não dá pra contar com o INSS. Vocês estão vendo aqui, foi contar com o INSS, roubaram os velhinhos lá, eu não quero que me roubem. Eu faço as minhas compras todos os meses, por isso que eu pedi para vocês colocarem nos comentários, vocês também fazem. Tô feliz que eu recebi um dividendo bacana, quase 7 mil esse mês, mas mês passado que foi muito bom, quase 17 mil. Então, o que eu fiz agora? Peguei os meus dividendos do mês passado, botei mais um quer e fiz os meus aportes em renda fixa e fundos imobiliários. Começando pelo XPIN 11, eu fiz essa compra aqui, quase 5 mil reais, foi o meu aporte nesse fundo. É um fundo do segmento logístico, tem uma vacância pequena, está muito abaixo do seu preço justo e pagou 12% nos últimos 12 meses. Aí você fala, porra, Chacha, o fundo tem uma vacância pequena, paga um bom dividendo e tá barato. Por que tá tão barato assim? Isso é igual quando uma mulher bonita fica olhando muito pra mim, né? Tem alguma coisa errada. Ou tá suja a minha roupa, o meu cabelo tá despenteado, ou o dente tá sujo. É esquisito uma mulher bonita me olhando. Assim como é esquisito um fundo desse muito barato. Tudo bom e o fundo tá barato? Não tem alguma coisinha? Tem alguma coisinha. Qual o problema? Ele está com uma inadimplência acima de 20% queimando reserva. Então, existe uma preocupação. A gestora já soltou uma nota aqui que tá procurando novos locatários. Ele até tem contratos bons aqui para depois de 2027. Tem bons inquilinos. É tudo em imóveis. A gente vê 97% em imóveis aqui, inquilinos como Centauro. Só que Mercado Livre, olha que interessante, paga ali 1%, 1,07% no mês e 12% no ano, só que uma inadimplência muito grande. Imagina se essa inadimplência começar a subir. Então, eu aumentei o meu aporte, porque acho que ele está num preço bom, tem bons ativos, precisa de novos locatários, mas na minha opinião, esse aporte entra naqueles meus 10% de risco. É um risco muito grande. Depois eu posso até fazer vídeos mais completos de fundos imobiliários, como eu fazia antes, né? Imprimir o relatório, falava bastante, mas esse aqui é um investimento um pouco mais apimentado dentro da carteira, com um pouco mais de risco. Depois eu já vim para o papai com mamãe, o HFOF 11, também botei praticamente 5 mil reais, já é um fundo um pouco maior, 70 mil cotistas, ele é um fundo de fundos, então eu estou investindo nele que investe em outros fundos, está abaixo do seu preço justo também, mas não tão abaixo, e pagou 12,42 nos últimos 12 meses. Como um fundo de fundo, o que ele faz? Ele tem uma estratégia, eu coloquei uma seta em verde para que vocês vejam aí, que ele ganha dinheiro tanto com a renda dos fundos imobiliários que ele compra, quanto com ganho de capital, com a compra e a venda dos fundos.
Então vamos lá. Ele é um fundo de fundo, ok. Então o que ele tem dentro da carteira? Outros fundos. Como ele ganha dinheiro? Com dividendo dos outros fundos. Legal. Mas ele também ganha comprando e vendendo. Então os gestores estão ali olhando. Aí eles veem um fundo barato, compram. Esse fundo sobe de preço, eles vendem. Então eles ganham o dividendo do mês, mas também ganham o valor das cotas quando elas sobem. E se ferram quando elas caem. Então, os fundos têm essa vantagem, que uma boa administração, uma boa gestão pode gerar uma renda, um ganho, se você fizer um bom negócio. Agora tem que fazer um bom negócio. E aí, se você quiser, você baixa lá o relatório gerencial do fundo, onde você vai conseguir ver todas as participações que eles têm. Pagou 0,98 no último mês e 12,42 nos últimos 12 meses. Saiu até uma matéria recentemente falando que ele estava barato, que ele deve fazer um desdobramento. Eles estão tentando aqui fazer um desdobramento para as cotas ficarem melhores. E por último, eu fiz uma aposta também em renda fixa, o Tesouro Direto, o IPCA mais 2050, que estava essa semana na faixa de 7,14. Então, IPCA mais 7,14, eu fiz um aporte da ordem ali de 10 mil. Então, no total, eu fiz aportes, né, do mês na ordem de 20 mil reais. 10 mil no Tesouro e 10 mil em FIIs, em 2 FIIs diferentes. Um pouco mais arriscado, que tá pagando ali, cheio de problema, é risco. E o outro, papai com mamãe, HFOF, a tendência é que não me gere problemas. A tendência, né? No Brasil, a gente nunca tem certeza de nada. Atualização da carteira, quem quer saber rentabilidade, como tá? A carteira de FIIs, a maioria em queda, a gente já estava esperando isso. Quando o mercado virar a Selic cair, eu espero que quase todos entrem no positivo. Fiagro até deu uma melhorada, a gente tem aqui um com menos 9%, o outro menos 3%, mas deu uma melhorada muito boa. Já em relação às ações, cara, tá uma situação muito tranquila, das 11 ações, só 3 no negativo e a maioria bem no positivo. ETF1 no positivo ou no negativo, o IVVB11 está com 54% de alta e o SMAL11 3% de queda. A queda já foi muito pior. No Tesouro que o bicho pega. Eu venho comprando Tesouro, mas como o juro subiu, eu tô com menos 16 mil. Estou muito tranquilo. Por que eu tô tranquilo? Porque eu avisei. Eu tô comprando Tesouro para lá na frente ou chegar no vencimento ganhando esse juro, ou no meio do caminho, se o juro cair, eu acho que até 2050 cai, deve cair até antes, eu vou ter a marcação a mercado e vou pegar meu dinheiro. Eu decido ao longo do caminho e a gente vai conversando aqui. Então, eu estou tomando um calor consciente. Eu estou muito tranquilo. Vou continuar aportando, vou aportar até mais no Tesouro, porque eu acho que acima de IPCA mais 6, 6,30, 6,50, 7, eu enxergo como uma oportunidade. Em relação ao desempenho da carteira no ano, eu estou perdendo para o Ibovespa, mas desde que a carteira começou, eu estou bem à frente do Ibovespa, carteira 35%, Ibovespa 12%, fora todos os dividendos que eu já recebi. A gente conseguiu passar da marca dos 300 mil reais recebidos em dividendos desde que eu comecei a carteira. E finalmente, rufem os tambores, produção coloca preto e branco, suspense, vamos lá, rufem os tambores. Vamos olhar como está a carteira de cripto e quanto essa carteira já teve no passado, pro bem ou pro mal. O máximo e o mínimo que eu me lembro, tá? É tudo de cabeça, que sou eu que cuido de tudo, é muita coisa para eu cuidar. Essa carteira começou com 17 mil reais. Eu fiz poucas movimentações e vamos ver quanto ela tem agora. Ela tem 357 mil. Eu acabei de atualizar a carteira. Ela começou com 17 mil. Que eu me lembre nos últimos anos, o menor valor foi 99 mil. Eu lembro que eu fiquei preocupado, muita gente falou para eu vender tudo. Eu fiz vídeo na época. E o topo dela foi quando o Bitcoin estava ali em $100 e poucos mil, ela chegou a 500 mil reais. 500 mil reais. Eu já sei que você está pensando, poxa, você deveria ter vendido no 500 mil reais. Não é assim a vida, meu filho. Porque se você pensa que eu deveria ter vendido com 500 mil, você teria vendido com 50 mil. Imagina, saiu de 17 para 50. Você fala, pô, vou vender logo. E eu acredito que a gente possa chegar a 1 milhão aqui. Se eu manejar direitinho, tiver cuidado, vocês concordam? Dá para chegar a 1 milhão. Então acho que no vídeo de hoje, para quem acelerou, deve estar com 8 minutos. Hoje eu não cronometrei, mas deve estar com isso. Quem botou ali 1,5, 2, deve estar com 8 minutos. Eu falei do mundo, eu falei das tarifas, eu falei do Brasil, mostrei os aportes da carteira, expliquei cripto, quanto quem investiu 100 reais lá atrás tem agora e quem ficou até o final já sabe. Entre na minha comunidade se você não sabe investir ainda, para não ficar perdido, entra lá. Se você não tem conta ainda na Coinbase, nós estamos lhe dando 20 reais em Bitcoin na tua primeira operação de Bitcoin. Então
Então, eu tô pagando junto com a Coinbase para você começar a investir. E me diga nos comentários. E aí, bichão, você está aportando todos os meses? Ou você aporta de vez em quando? Não tem data certa? Me diz aí, eu vou pegar alguns comentários para fazer um vídeo sobre esse tema. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.